Bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do podcast DSA. Quão próximos estamos da AGI, a Inteligência Artificial Geral? Este é o tema agora que eu vou trazer para você neste episódio. Vários alunos enviaram mensagens perguntando a minha opinião sobre a AGI. AGI que significa Artificial General Intelligence, ou Inteligência Artificial Geral. Estamos próximos da AGI? O que falta para que a AGI torne-se realidade? A AGI é uma ameaça aos seres humanos? Pois bem, eu vou trazer agora neste episódio um pouco da minha visão sobre o tema, de quem trabalha com inteligência artificial e de quem ensina inteligência artificial aqui na DSA desde 2017. E atualmente sou instrutor da formação engenheiro de IA, que traz as técnicas mais avançadas em inteligência artificial. Vou trazer a minha visão aqui agora neste episódio e também coloquei um post na timeline da comunidade DSA para debater o assunto com os alunos dos cursos pagos em nosso portal. Então vamos lá, vamos começar definindo o que é exatamente a AGI, que é a Inteligência Artificial Geral, que nada mais é do que um tipo de inteligência artificial que tem a capacidade de entender, aprender, adaptar-se e aplicar conhecimentos em uma ampla variedade de tarefas no mesmo nível ou até melhor que um humano faria. Entretanto, a AGI é um tipo hipotético de agente inteligente. Por quê? Porque a AGI não existe ainda, pelo menos neste exato momento que eu estou gravando o episódio do podcast para você. Neste momento, a AGI ainda não existe. Ou seja, tudo que você encontrar aí no mercado sobre inteligência artificial é de fato inteligência artificial estreita, ou a Narrow AI, que é o termo em inglês. Hoje o que nós temos de inteligência artificial, de fato, é um conjunto de procedimentos para realizar uma tarefa específica. Então nós criamos lá um modelo de IA, por exemplo, para reconhecer uma imagem. Aí eu crio um outro modelo de IA para detectar anomalias em dados de transações financeiras. Aí eu crio um outro modelo de IA, por exemplo, para geração de texto. E assim sucessivamente. Nos últimos anos, principalmente agora, nesses últimos meses depois do lançamento do ChatGPT, começaram a surgir os modelos multimodais, que é um modelo que entrega mais de uma tarefa específica. Bom, primeiro, isso não é AGI, e esses modelos multimodais, de fato, são pequenos modelos de IA, cada qual executando uma tarefa específica, que são entregues de forma simultânea. Então dá a impressão que um único modelo está fazendo tudo, mas de fato são pequenos modelos trabalhando em conjunto. Isso não é AGI também. Por quê? Porque a AGI não existe ainda. Pode ser que tenha alguém neste exato momento construindo uma AGI e lance daqui a pouco. No momento que eu estou gravando para você, não existe. Daqui a pouco eu vou trazer para você um pouco da minha visão de quando teríamos exatamente a inteligência artificial geral. Então, embora você vai encontrar por aí vários perfis em redes sociais, etc., criando pânico, não é? Dizendo que a AGI vai substituir seres humanos, etc. Bom, pode até ser que aconteça, mas quando alguém criar a AGI, não é? Porque por enquanto não existe. Hoje, quando você olha para a inteligência artificial, de fato, sabe o que é IA? Eu não quero desapontar você, ok? Mas inteligência artificial hoje é matemática, ok? É uma série de procedimentos matemáticos onde você tem uma grande quantidade de dados e isso é usado para treinar algoritmos que aprendem o padrão dos dados e então entregam um resultado. Isso é inteligência artificial que, de fato, nem deveria ser chamado de inteligência. O termo inteligência artificial surgiu lá na década de 50, porque estavam tentando entender como a inteligência humana surge, não é? E aí pensaram, bom, o cérebro funciona através de neurônios. Então, se eu criar um algoritmo, um procedimento matemático, que reproduza o funcionamento dos neurônios, então eu terei inteligência artificial, certo? Pois bem, foi daí que surgiu o termo lá na década de 50. Mas, de fato,
Nunca houve inteligência propriamente dita, o que nós temos é matemática executada em alta velocidade. É mais ou menos como você pensar numa calculadora, ok? Você que está ouvindo aí deve saber o que é, não é uma calculadora. Se eu pedir para você calcular a raiz quadrada de 800.930, você talvez consiga calcular, vai levar um tempinho, mas vai calcular, né? Na mão, claro. Se você coloca isso na calculadora, ela vai te entregar o resultado em alguns segundos, né? Em um segundo ou menos. Pois bem, a calculadora é inteligente? Não. A calculadora executa o procedimento em alta velocidade. Mas ela não sabe o que ela está entregando. Está apenas entregando o resultado porque a calculadora foi programada para isso. A inteligência artificial é mais ou menos a mesma ideia. Ou seja, não há ali produção de inteligência, mas sim um modelo matemático que aprende o padrão nos dados durante o treinamento e entrega uma tarefa específica. E isso por si só já é muito bom e ajuda a resolver diversos problemas. A proposta da AGI, que é a Inteligência Artificial Geral, é ir além disso, ou seja, produzir inteligência de fato. Mas hoje, pelo menos em agosto de 2023, que é quando eu estou gravando para você o episódio, isso não existe ainda. Quando você olha para a IA generativa, que está na moda hoje, não é, por conta do ChatGPT, bom, IA generativa não é mágica e não é AGI. É uma função probabilística para geração automática de saídas que foi treinada em imenso volume de dados. Então o pessoal que criou lá o modelo por trás do ChatGPT fizeram uma varredura na internet, buscaram dados de todos os tipos imagináveis, treinaram o modelo, que levou bastante tempo por sinal, e entregam uma tarefa. Isso é inteligência artificial estreita. Ou seja, a geração de texto. Aí você pode argumentar comigo, mas espera aí, a geração de texto lá do ChatGPT é incrível. Eu concordo com você. Sim, é porque o volume de dados que foi usado para o treinamento também foi incrível. E aí, com isso, o modelo conseguiu aprender o padrão dos dados, através da arquitetura Transformer, né? Que é a principal estratégia hoje usada para os modelos de IA na IA generativa. Com isso, dá a impressão que modelos como o GPT por trás do ChatGPT estão gerando inteligência, produzindo inteligência, mas não estão. É uma função probabilística que, com base naquilo que você digita inicialmente, vai prever as próximas palavras. Faz isso bem porque aprendeu muito bem com alto volume de dados. Isso também não é AGI. Estamos conversados até aqui? Ok. Aí a pergunta natural. E o que é preciso para, então, criarmos a AGI? O que está faltando para que a AGI realmente se torne realidade? Na minha visão, isso é a minha visão, ok? Meus colegas aqui da DSA compartilham essa visão comigo. Na minha visão, para que a AGI se torne realidade, precisaríamos que pelo menos um de 3 fatores acontecessem, se tornassem realidade, ok? Ou seja, para que a AGI pudesse ser criada, seria necessário mudança significativa na tecnologia de hardware ou mudança significativa na tecnologia de software ou ambos simultaneamente. Ou seja, no estado atual que nós temos em termos de hardware e software, na minha visão, não é possível alcançar a AGI. Para que a AGI realmente possa se tornar realidade, seria necessária uma mudança no hardware, uma mudança no software ou ambos simultaneamente. Gostaria de comentar um pouco mais, então, cada um desses itens. Vamos começar com o hardware. O computador evoluiu de forma incrível nas últimas décadas. Hoje, o nosso smartphone tem mais capacidade computacional do que desktops, não é, de 20 anos atrás. Mas mesmo com toda a evolução, nós estamos hoje no limite do que é possível fazer em termos de computação para treinar modelos de IA. Isso mesmo. Talvez a computação quântica, que está aí, não é, caminhando, se desenvolvendo, talvez a computação quântica seja a resposta, mas parece que ela está indo um pouquinho distante. Com uma capacidade computacional maior do que nós temos hoje, talvez possamos ver resultados nos softwares de IA que ainda não vimos até aqui. Então pode ser que o software atual de IA permita você criar a AGI. Talvez não seja possível ainda por conta de limites
na capacidade computacional. Estamos basicamente no limite. A própria empresa OpenAI, entre outras empresas, estão com dificuldades de evoluir seus modelos. Por quê? Porque precisam de GPU para realizar o treinamento. GPU é caro. E você não pode usar apenas uma GPU, tem que usar milhares de GPUs. Isso tem um custo associado, não é? Então nós estamos no limite hoje para poder fazer a IA funcionar. Se conseguirmos capacidade computacional maior, talvez possamos usar até o software atual. Mas precisaríamos, claro, da evolução do hardware. Por isso que eu acredito que para a AGI se tornar realidade, talvez alguma mudança em termos de hardware deva acontecer. Por outro lado, temos ainda a questão do software, não é? Ou seja, a estratégia de software que é usada para você construir modelos de IA. Se você estiver ouvindo esse podcast, talvez você já saiba que muitos modelos avançados de IA, hoje, nesse momento, agosto de 2023, esses modelos avançados, eles são treinados usando backpropagation, que é um algoritmo criado, sabe quando? Na década de 80. Isso mesmo, na década de 80. Ou seja, mesmo modelos ultra avançados ainda usam estratégias de treinamento que foram criadas há décadas atrás. Por isso que eu também acredito que, para que a AGI se torne realidade, seria necessário uma mudança de paradigma em termos de software. O próprio criador do backpropagation, Geoffrey Hinton, ele já declarou que, segundo ele, com a tecnologia atual de IA, dificilmente conseguiríamos chegar à AGI. De fato, nós já estamos basicamente no limite do que conseguimos fazer em termos de IA e seguimos usando o backpropagation, porque é uma das melhores estratégias para o aprendizado em redes neurais artificiais profundas. Então, para que pudesse realmente surgir a AGI, seria necessário uma mudança também no paradigma de software. Para a IA estreita, o que nós temos hoje em termos de software funciona bem. Temos várias aplicações aí no mercado, né, de inteligência artificial para geração de texto, reconhecimento de imagens, detecção de anomalias e várias outras aplicações. Em 2017, já houve uma mudança de paradigma em termos de software para inteligência artificial. O que aconteceu em 2017? Surgiu a arquitetura Transformer, que é a arquitetura por trás do modelo GPT, que alimenta, por exemplo, o ChatGPT e vários outros LLMs aí do mercado. Então, houve uma mudança de paradigma em 2017. Sabe quando que essa mudança de paradigma realmente tomou conta do mercado? Em 2023, agora. E por quê? Porque existe um tempo natural de pesquisa, desenvolvimento e evolução de qualquer tecnologia. Então, por mais que seja criado um novo paradigma de software amanhã, é preciso um tempo natural de evolução, pesquisa, de amadurecimento da tecnologia, como aconteceu com o Transformer, né? Embora tenha sido criado em 2017, veja que somente agora que ele realmente ganhou o mercado de um modo geral. A arquitetura Transformer, aliás, que é amplamente ensinada aqui na DSA, lá nos cursos da formação Engenheiro de Inteligência Artificial. De acordo com o que eu estou explicando para você, na minha visão, precisaríamos de uma mudança de paradigma de hardware ou uma mudança de paradigma de software para que a AGI, a Inteligência Artificial Geral, pudesse tornar realidade. Entretanto, mesmo se houver uma mudança em um dos dois, hardware ou software, não há garantia de que conseguimos chegar à AGI. É por isso que eu acredito que, se a AGI se tornar realidade, isso vai acontecer no momento que tivermos uma mudança completa no combo hardware e software. Aí sim começaremos a ver a AGI se tornando uma realidade. O paradigma atual que nós temos para construir aplicações de IA não é algo que provavelmente levará à AGI. Teríamos que mudar completamente esse paradigma, modificando a forma como hardware e software interagem, para então poder levar a IA para um outro nível, onde inteligência realmente fosse produzida. Essa, pelo menos, é a minha visão, com base em tudo que eu estudo sobre inteligência artificial, tudo que eu aplico no dia a dia, tudo aquilo que eu ensino também aqui na DSA. Nós vimos evolução de técnicas de IA ao longo dos últimos anos, mas basicamente foram melhoras na arquitetura.
Então você tinha uma arquitetura de um jeito, melhorou um pouquinho. Aí alguém foi lá depois, pegou aquela outra arquitetura, fez mais uma melhoria e assim sucessivamente. Ao longo dos últimos anos, vimos a evolução do hardware. Hoje, uma GPU tem um custo bem menor do que tinha 10 anos atrás, por exemplo. Você consegue comprar computadores, não é? Que tem lá uma boa GPU para você treinar seus modelos. Você consegue usar a GPU na nuvem, mas ainda assim temos limitações. Então, dizer que a AGI já pode ser desenvolvida neste momento, bom, pelo menos na minha visão, eu não acho que isso vai se tornar realidade tão cedo. E aí, fica então uma outra pergunta. E quando teríamos então a AGI? Quando a inteligência artificial geral poderia se tornar realidade? Eu fui fazer uma pesquisa complementar, até para poder também embasar a minha opinião sobre isso, embora eu tenha a minha visão, mas eu fui fazer uma pesquisa complementar, que eu acho que todos devem fazer, não é? Não há consenso algum. Pode pesquisar aí à vontade, pode buscar aí as palavras dos principais especialistas sobre IA, não há consenso. Ou seja, tem pesquisa em andamento, tem gente trabalhando, tentando desenvolver a AGI, pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui a 10 anos, pode acontecer daqui a 100 anos, pode ser que nunca aconteça. Qualquer previsão é um chute, ok? Hoje, pelo menos, em agosto de 2023, com base no cenário atual. Se você vir por aí alguma previsão de AGI, é um chute, alguém está chutando alguma coisa, porque não há nenhum tipo de consenso, nada realmente material que mostre para você aí uma janela, um time frame de quando a AGI pode surgir. O que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar então o meu chute, ok? É a minha opinião. Minha opinião não é melhor nem pior do que ninguém, é só a minha opinião, ok? Com base em tudo que eu tenho visto de IA ao longo dos últimos anos. Eu, particularmente, acho que não veremos AGI em menos de uma década. Ou seja, nos próximos 10 anos, estou gravando isso aqui para você em 2023, nos próximos 10 anos eu acho que não veremos AGI. Para que pudéssemos ver a AGI nos próximos 10 anos, já deveria ter havido uma evolução significativa em hardware ou software ou nos dois, o que ainda não aconteceu. Então eu acredito que nos próximos 10 anos, até por conta da evolução, não é, do amadurecimento das tecnologias, não veremos AGI. E se você parar para analisar, a sua app, uma app qualquer que está aí no seu celular hoje, você tem um smartphone, imagina lá uma app, essa app que está rodando no seu smartphone, rodaria num celular de 15 anos atrás? Não, não é? Então, como alguém quer que a AGI, que é um outro paradigma, rode no paradigma atual de hardware e software? Não faz sentido, concorda? Então seria necessária a evolução de hardware e software, e essa evolução, ela leva tempo. É por isso que eu acredito que não veremos a AGI nos próximos 10 anos. Tome cuidado, modelos multimodais vão se tornar cada vez mais comuns, mas isso não é a AGI ainda. É a mesma estratégia que temos hoje de IA, apenas acoplada para entregar algo bem mais completo para usuários finais. Mas isso não é a AGI. Para concluir, a AGI pode ser uma ameaça à humanidade? Tem muita gente com medo disso, não é? A tecnologia atual de IA, nós temos hoje de inteligência artificial, na minha visão, não oferece nenhuma ameaça à humanidade. Ah, mas o ChatGPT é muito bom, funciona, vai substituir todo mundo dentro da empresa. Eu ensino o ChatGPT aqui na DSA em 2 cursos, né? E eu mostro para os alunos aquilo que o ChatGPT é capaz de fazer. Ele comete erros, ele simplesmente esquece de fazer as coisas que têm que ser feitas. O ChatGPT tem várias limitações, nem de longe é algo que ameace a humanidade. É que, infelizmente, não é? Acabou caindo aí no sensacionalismo que tomou conta do nosso mundo atual. E aí muita gente dizendo, o ChatGPT já está substituindo todo mundo. É conversa fiada, é claro que não. O ChatGPT, que é a tecnologia atual de IA, na minha visão, não oferece nenhuma ameaça à humanidade. A AGI, por outro lado, esta sim pode ser uma ameaça. Por quê? Porque a IA que nós conhecemos hoje não é inteligência, é só matemática. Isso é controlado por quem desenvolve a tecnologia de IA. Se, por outro lado, você tem a AGI, que é capaz de produzir inteligência por conta própria, bom, isso vai ser bem mais complicado de você controlar e, consequentemente, pode sim se tornar uma ameaça
à humanidade. Seria muito interessante, não é? Se as pessoas fizessem essa separação, essa divisão, porque do jeito que a IA está hoje, ela está muito longe da inteligência humana. O que você tem é o exemplo da calculadora. Ou seja, tem alguma coisa sendo executada em alta velocidade. Uma calculadora substitui um contador? Uma calculadora substitui lá o gerente de finanças? É claro que não, não é? Ah, mas aí você vai ter uma aplicação de IA que vai automatizar tarefas. Sim, isso sempre aconteceu na história da humanidade. A automação vai fazer parte, vai ser realidade, aplicações maravilhosas serão criadas, mas essas aplicações não são criadas por uma inteligência artificial. São criadas por seres humanos. Isso mesmo. São os seres humanos que criam o modelo, criam o software, criam app. Isso pode ser controlado. A AGI, por outro lado, seria a produção de inteligência, o que talvez não seja controlável. Aí sim é uma outra história. Principalmente se a AGI chegar à conclusão óbvia. Qual é a conclusão óbvia? Que o ser humano é o grande problema do planeta Terra, não é? Aí sim estaríamos ameaçados. Mas hoje não há AGI. Então, quando a AGI surgir, uma inteligência artificial quase que autônoma, aí sim teríamos que nos preocupar com outros detalhes ligados especificamente a ameaças à raça humana. É por isso que já deveríamos estar discutindo, não é? Regulação da IA, discutindo como essas aplicações devem ser produzidas, discutindo o que vai acontecer, o que deveria acontecer se a AGI surgir. Mas é claro que não tem ninguém muito preocupado com isso agora, né? Muita gente aí, muitas empresas, governos, etc., não está nem olhando ainda para a inteligência artificial que existe hoje, que dirá para a AGI. Mas a regulação já era algo que deveria estar sendo discutido em um ritmo um pouco mais acelerado. Eu, particularmente, acho que não veremos a AGI na próxima década e há uma grande chance de que a minha geração não veja a AGI. Por quê? Porque leva tempo para que você consiga realmente construir algo assim. E lembre-se, a AGI ela teria que rodar em computadores, né? Porque é essa a proposta. Imagine uma inteligência artificial geral que fosse capaz de produzir o mesmo que um cérebro humano produz. Qual é o nível de computação necessário para isso? Provavelmente altíssimo, não é? Então, precisaríamos ter grandes computadores com uma imensa capacidade computacional para poder armazenar a AGI e permitir a sua execução. Pode ser que a computação quântica seja aí a resposta, pode ser que talvez isso surja ao longo dos próximos anos, tem pesquisa em andamento, mas eu não vejo nada hoje que mostre a AGI sendo liberada, se tornando realidade nos próximos 10 anos. E eu particularmente desconfio que a minha geração dificilmente verá a AGI. Tome cuidado, porque vão começar a vender soluções como a AGI. Você vai começar a encontrar isso no mercado já já. Vão desenvolver automação, assistentes inteligentes, robôs, aplicações, sistemas multimodais, tudo isso com IA estreita, e vão chamar isso de AGI e vão tentar comercializar no mercado. Mas isso não é AGI. Por hora, a única inteligência que realmente existe é a que fica entre a cadeira e o computador. Essa inteligência, aliás, que deveríamos estar realmente tentando desenvolver cada vez mais. Coloquei um post também sobre isso na timeline da comunidade da SA para que os alunos em nosso portal também possam debater o tema. Muito obrigado e até o próximo episódio do podcast da SA.